Bem, olá a todos. Eu me chamo Paulo França, sou pesquisador aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Trabalho na área de nanomateriais, principalmente para aplicações na indústria do petróleo. E estamos aqui para iniciar mais um módulo do curso de capacitação em fluidos de perfuração e completação de poços de petróleo. Esse módulo que a gente vai iniciar agora é um módulo mais rápido, que é focado nos fluidos de completação. Então, a gente vai ver. Vou falar aqui para vocês um pouco como o que a gente vai abordar nesse módulo. Nesse módulo de fluidos de completação, a gente vai observar que tipos de fluidos são utilizados nessa fase da perfuração, quais as funções desse fluido, quais os aditivos que eles são adicionados para conseguir as propriedades que a gente almeja para esse fluido. E a gente vai observar também que os fluidos de completação eles podem ser bastante complexos, apesar de normalmente serem fluidos mais simples do que os fluidos de perfuração em si, mas que dependendo dos desafios que a gente vai enfrentar durante a etapa da completação do poço, esse fluido ele começa a ficar um pouco mais complexo. Bem, aqui a gente tem um sumário da maneira como eu dividi esse módulo de fluidos de completação. E esse sumário ele está dividido em alguns subtópicos que eu acho que são importantes para que vocês absorvam sobre o assunto. Então, inicialmente a gente vai falar sobre as principais operações. E essas operações envolvem a confecção de um projeto de fluidos de completação. Então, esse projeto ele engloba, além da completação, outras operações que são realizadas após a perfuração de um fluido, de um poço de petróleo. E todos esses processos que vêm após a perfuração, elas estão englobadas nesse projeto de completação. Então a gente vai falar sobre todos não, sobre as principais operações que vêm em seguir. A gente vai falar sobre os conceitos de fluidos de completação, as funções desses fluidos, sejam fluidos de completação utilizados na completação propriamente dita ou em workover. A gente vai dar um enfoque em dano, porque eu acho que essa é a característica principal dos fluidos de completação, em se diferenciar quanto ao fluido de perfuração. A gente vai falar um pouco da seleção desses fluidos, os principais fluidos utilizados, suas características. E logo em seguida a gente vai falar sobre os aditivos que são utilizados em fluidos de completação, os procedimentos de fluidos de completação adotados pela Petrobras principalmente. E no final a gente vai falar um pouco sobre os cálculos que envolvem tanto a confecção de fluidos de completação, principalmente na parte de diluição de fluidos. Antes de propriamente começarmos a falar sobre os fluidos de completação, vamos falar um pouco sobre o projeto de completação, né? O que é esse projeto de completação e o que ele envolve. Então, o projeto de completação ele consiste nas etapas de planejamento, de consolidação de todos os estudos que foram especializados, na análise de risco e eventuais contingências na etapa de completação do poço. O projeto ele deve observar as condições futuras das operações de manutenção, como intervenção ou workover, e abandono. Então a gente começa a observar que a completação de poços ela é bem mais abrangente do que a gente pode pensar inicialmente. Ela envolve todos os processos que vão começar a colocar o poço para produzir, mas além disso, ele também tem que pensar nas ações futuras para esse poço. Então, para questões de manutenção, questões de estimulação de poços, questão inclusive de abandono de poços. Então, nesse projeto vão ser detalhados várias coisas, como a função do poço. Então, se vai ser um poço produtor, se vai ser um poço injetor, se vai ser um poço produtor de água, se vai ser um poço produtor de óleo, produtor de gás. As características da formação rochosa, a gente sabe que a depender da. A gente está falando aqui da zona de produção, então a gente está falando da zona de interesse. Então a gente está falando da formação rochosa dessa região, a gente já passou da perfuração. Então, nesse projeto de fluido vai ter todo esse detalhamento dessas rochas e de como o óleo está confinado ali, né, nessa formação. Também vai ter as características dos fluidos que estão confinados.
Então a gente vai saber ali se a gente vai produzir óleo, se a gente vai produzir água, qual razão óleo e água vai ser produzido, né? Então, além disso, também tem os contaminantes, porque os contaminantes vão interferir diretamente na produção. Então, tudo que vai interferir na produção do que vai ser produzido ali naquele poço. Então tem que estar detalhado aqui. Então os contaminantes que vão interferir, que vão estar interagindo diretamente com o fluido ou com a razão, óleo-água do fluido que está sendo perfurado, também tem que ser detalhados aqui. Então, logo, com certeza vão ter dados de escoamento, também vão ter dados de tempo de vida de produção desse poço, técnicas de recuperação, então quais técnicas de recuperação vão ser recomendadas para esse poço, se você vai precisar de técnicas de recuperação mecânica ou química ali para aquela região, e também quais as condições finais que esse poço ele vai ser desenvolvido ao final da produção. Eu gostaria de destacar algumas dessas operações que estão contempladas no projeto de completação de um poço. Então, essas não são todas, mas elas envolvem a completação, a restauração, a recompletação, a limpeza, a estimulação e a avaliação desse poço. Então, a gente vai detalhar um pouco sobre cada uma dessas operações. Mas eu gostaria de fazer uma provocação aqui com vocês, que a má qualidade de um poço, algumas vezes, é proveniente das características indesejáveis de fluidos utilizados. Então, durante todas essas etapas aqui que a gente vai detalhar um pouco mais à frente, vai ser utilizado algum tipo de fluido para completar o poço. Então, o tempo todo a gente sabe que o poço ele tem que estar completado, então tem que estar com fluido ali dentro. Então, mas dependendo do que você vai estar fazendo ali no poço, da ação que você vai estar realizando ali no poço, vai exigir um tipo de fluido. Então, se esse fluido, em dessas etapas, causar algum tipo de dano ou alguma coisa dessa natureza, vai atrapalhar muito a qualidade do seu poço. Então, por isso que esse projeto de completação de poços, ele é muito importante e ele tem que ser pensado com muita cautela para que tipo de fluido você vai utilizar em cada uma dessas ações. A primeira operação que a gente vai falar é a completação propriamente dita. Então, a completação ela se trata do conjunto de atividades realizadas no poço com o objetivo de prepará-lo para a produção de óleo ou gás, ou ainda para injeção, caso seja um poço injetor, sempre obedecendo critérios técnicos e de segurança estabelecidos. Alguns exemplos do que envolve o processo de completação seria a instalação de equipamentos de superfície, o condicionamento do poço, a avaliação da cimentação, canhoneio, instalação da coluna de produção e métodos de elevação artificial. Então, a gente pode observar aqui que estamos tratando de todas as interfaces que envolvem de colocar esse poço para produzir. Então, tudo que vem depois da perfuração e que vai condicionar esse poço para que ele comece a produzir, seja lá óleo, seja lá o que for, é o que envolve as ações de completação. A restauração ela ocorre após a completação e ela compreende qualquer intervenções que vai ser executadas no sentido de restabelecer o fluxo normal entre o reservatório e o poço, ou vice-versa. Então, tudo que vai envolver diminuir ou eliminar a presença de fluidos indesejados durante a produção, ou mesmo corrigir defeitos da cimentação ou no revestimento. Alguns exemplos são acidificação de matriz. Então, você pode ter identificado que o que está diminuindo a produção durante a produção é algum tamponamento ali da região do reservatório. Então, pode ser indicado uma acidificação ali daquela matriz para que as incrustações elas sejam desfeitas e que assim possa restabelecer o fluxo natural do poço. Ou também estão compreendidos aqui a injeção de inibidores, sejam inibidores de incrustação, sejam bactericidas. Então, são inibidores que vão ter como objetivo também dificultar a precipitação de material ali para obstruir essa zona porosa, ou mesmo a degradação do fluido de completação. Então, algumas vezes o fluido de completação eles vão ter polímeros ali, vão ter materiais orgânicos que são passíveis à degradação de bactérias. Ou mesmo ali durante a restauração você vai perceber que você vai precisar fazer um recanhoneio da zona de interesse, pois o que você fez inicialmente não foi efetivo, ou ampliação desse canhoneio.
ou também podem ser feitas intervenções no sentido de correção da elevação da produção de água, então você pode ter tá produzindo mais água do que você esperava, então você pode estar pensar no sentido de isolar alguma zona ou fazer com que o fluxo de água seja diminuído para que seja favorecida a água, isso através de um poço injetor. E aqui também isolamento de intervalos seria durante se você estivesse observando se está produzindo muita água. O reparo de revestimento é o mesmo estilo. Squeeze. A recompletação, por sua vez, são operações executadas com o objetivo de substituir zonas, seja para produção ou injeção. Então, no sentido, você pode isolar uma zona ou converter uma zona. Uma zona que era inicialmente produtora passa a ser injetora. Então, você identificou zonas ali que você está produzindo muita água. Então, não é interessante, talvez, continuar insistindo ali. Você pode fazer novos recanhoneios em outras zonas, fazer o isolamento daquela zona de água, ou mesmo a conversão daquela zona de água em um poço injetor. Então, exemplos são isolamento e substituição de zonas, recanhoneio de novas zonas, ou mesmo o abandono temporário ou definitivo de um poço. E a conversão de poços alterando a sua função. Já as operações que envolvem limpeza, elas são um conjunto de operações que ocorrem dentro do revestimento e buscam remover ou substituir equipamentos no interior do poço, que estejam atrapalhando o processo de produção com o objetivo de aumentar o rendimento ou evitar acidentes. Então, essa mesma operação de limpeza também ocorre durante a perfuração. Só que lá tem o objetivo de fazer essas ações no sentido de facilitar a perfuração, já que a gente tem que o objetivo de restaurar ou fazer com que essas ações não interfiram durante a produção. Alguns exemplos são a pescaria, ou substituição, ou reparo e reposicionamento de equipamentos, similar como ocorre durante a perfuração. As operações de estimulação têm como objetivo de melhorar a capacidade da rocha de reservatório em produzir ou receber fluidos, seja por meio da indução controlada de fraturas artificiais em sua estrutura. Então, o objetivo aqui é fazer com que a zona de interesse ela produza mais fluidos. Então, isso pode ser induzido através de fraturas mecânicas, que a gente chama de fraturamento hidráulico, então a gente tem que aumentar essa região do canhoneiro, por exemplo, ou o fraturamento por acidificação de matriz. Então você pode identificar ali que tem vários sais insolúveis que estão bloqueando as zonas porosas. Então, se você fizer uma acidificação desse material inorgânico, vai fazer com que seja desobstruído, fazendo com que aumente a produtividade ali daquela zona. Já a avaliação, ela compreende o conjunto de operações que identifica parâmetros importantes para a operação, como a natureza dos fluidos, a produtividade, a injetividade e parâmetros da formação. Então aqui são feitos vários testes. Tem alguns deles, teste de formação, teste de produção, teste de injetividade, perfilagem de produção, registros de pressão. Então todos esses testes são executados durante essa operação de avaliação. Não vou detalhar cada um deles, vou detalhar o que eu acho mais relevante aqui para vocês, que é o teste de formação. O teste de formação ele é conduzido após a perfuração atingir a zona produtora e antes da instalação do revestimento final. Ele coleta alguns dados essenciais sobre a capacidade da formação de produzir petróleo, gás ou água, fornecendo informações sobre pressão, permeabilidade, saturação de fluidos e produtividade da rocha reservatório. Utiliza-se de uma ferramenta chamada Drill Stent Test, DST, e ela é inserida na coluna e permite isolar a zona de interesse e produzir temporariamente fluidos da formação para a superfície, enquanto se monitoram parâmetros como pressão de fundo, taxa de fluxo e volume de fluidos produzidos. Então, aqui seria algo similar ao que a gente faz durante a perfuração, que seria aquele teste piloto. Então, é um teste de formação, ele vai identificar o potencial daquele poço em produzir óleo e identificar todas essas características interessantes de interesse do fluido, do poço. Então, o que que a gente vai obter nesse teste de formação, né? Então, ele vai confirmar se a formação é economicamente viável para a produção, ele vai definir o tipo de completação mais adequado ali para aquela zona de interesse,
Ele vai estimar a produtividade do poço, ele vai avaliar a presença e o tipo de fluidos presentes no reservatório ou contaminantes. Também vai identificar possíveis danos na formação ou necessidade de estimulação. Então, é como se fosse um resumo de tudo que de todo o potencial que aquele poço tem a produzir. No projeto de completação, ainda compreende outros pequenos projetos, como o projeto de contenção de areia. Então, se você está perfurando uma zona que ela é bastante inconsolidada, ela tende a erodir. E isso vai também interferir na produção dos óleos. Então, se você tem esse cenário, você vai precisar ficar ali, fazer a instalação de filtros para que essas formações inconsolidadas possam ficar fixas e não vão interferir na produção, ou são mecanicamente frágeis. Também tem o projeto de canhoneio, que ele restabelece a comunicação com o meio poroso, ele estabelece a comunicação com o meio poroso através da zona sujeita de danos nas mediações do poço. Isso inclui o método de canhoneio, condução dos canhões e o método de disparo. Então, são pequenos projetos que também são compreendidos no projeto de completação. Gostaria de chamar a atenção de vocês que durante a elaboração desse projeto de completação, ele como um todo, vão ser sempre ser balanceado ali a questão de custo versus valor. Então, mas sempre com o objetivo de reduzir dano e aumentar a permeabilidade. Então, todos os fluidos que eles vão ter utilizados durante essas etapas, eles têm que ser pensados, levando em consideração tanto o custo dessas operações, tanto o dano possível que elas podem ocasionar. Então, você pode tentar reduzir custos inicialmente utilizando um fluido mais simples ou algo nesse sentido, mas que no futuro vai ocasionar um dano que não vai ser viável futuramente. Então, isso tem que estar sempre balanceado. Tem outros fatores também que vão interferir diretamente durante esse projeto de completação de poço. Eu gostaria de chamar a atenção para esses dois efeitos. É o efeito película, ou skin effect, que é quando você tem um canhoneio ineficiente ou contaminação por partículas dos fluidos. Então você pode fazer um canhoneio e o fluido que você vai estar utilizando, ele pode acabar causando um dano ali naquela região, ou mudando a molhabilidade ali da rocha, e isso vai ter um efeito bastante significativo durante a produção. Esse também tá, o tanto esse efeito película, o skin effect, está englobado nesses fenômenos capilares, que são fenômenos que vão interferir na produção, na produtividade do poço, e vão agir ali na interface rocha, óleo e rocha. Ser ocasionado ou por inchamento ou dispersão de argilas nativas, então você pode ter ali na sua zona produtora é, argilominerais que quando vão entrar em contato com o seu fluido aquoso vai inchar ou pode migrar, se durante você vai fazer o canhoneio, por exemplo, e essa migração de partículas sólidas ou partículas de argila que vão estar suspensas ali vão acabar tamponando os poros, fazendo com que esses efeitos capilares sejam muito relevantes durante o processo de completação. Então, vou falar um pouquinho sobre esses fenômenos capilares que eles podem acontecer. Pode ser um bloqueio, ele pode acontecer por água, pode ser uma questão de inversão de molhabilidade, quando você está tratando de um fluido de uma base diferente, como um fluido base óleo, que vai ter surfactantes ali no meio, então ele pode interagir nessa interface aqui de rocha e do fluido que vai estar confinado ali nessa região porosa. Então, dando um exemplo aqui de argilas nativas, a gente sabe que a argila geralmente é sensível à água. Então, o argila, se ela for um argilo mineral, ele vai entrar em contato com a água, vai tender a inchar e pode causar o tamponamento desse poro. Ou ela pode migrar. Durante aqui, a gente tem um fluxo do fluido que vai estar penetrando no meio poroso, né? É o processo de filtração que a gente já conhece. Então, se a gente tiver pequenas partículas aqui, elas vão tender a seguir o fluxo e tamponar regiões. Quando a gente vai produzir o óleo, esses poros eles vão estar tamponados. Então, vai ter a formação de um dano aqui por efeitos capilares. No caso aqui, dando um exemplo de argila, mas esse bloqueio também pode ser ocasionado por água
Então você pode ter uma zona ali que vai estar produzindo muita água e você não vai, o óleo não vai conseguir estar deslocando a água para ser produzido, ou essa inversão de molhabilidade quando a gente está tratando com a utilização de surfactantes, de fluidos base óleo. Falando um pouco agora de fluidos de intervenção e sólidos obturantes, pensando no cenário de estimulação, então você pode fazer uma acidificação de matriz, visando o aumento da permeabilidade de uma zona ali de produção, e para isso você vai utilizar um fluido que vai ter sólidos obturantes nele. Então esses sólidos obturantes eles têm como objetivo de fazer com que essa zona que vai ser aumentada a permeabilidade dela, elas sejam sustentadas. Então, mas ao mesmo tempo você cria uma alta sustentabilidade de dano ali, porque essas partículas que estão em suspensão, elas podem criar a obstrução de poros, né? Então, o ideal seria você utilizar fluidos que seriam biodegradáveis, por exemplo, os fluidos salinos que tem o carbonato de cálcio, que ele é suscetível à acidez. Então, com o tempo, esse carbonato de cálcio ele vai ser solubilizado ali. Ou então fluidos com partículas de sal, que posteriormente eles vão ser solubilizados pela água produzida. O ideal seria uma utilização de um fluido sem sólidos, né? Mas mesmo os polímeros que não são considerados sólidos, porque eles ficam solubilizados ali no nosso fluido, eles têm um certo grau de biodegradabilidade. Então, por exemplo, se a gente falar da goma guá, por exemplo, ele tem uma biodegradabilidade de 50%. Então, os outros 50% vão se depositar ali na região porosa de maneira formando um dano ali. Então, mesmo os polímeros acabam criando um certo dano, não só as partículas que estão em suspensão no fluido. Bem, então até agora nós falamos sobre todas as principais operações que envolvem o desenvolvimento de um projeto de completação de fluidos de completação. E agora nós vamos falar propriamente dito dos conceitos de o que seria um fluido de completação, né? Tem alguns conceitos que a gente encontra na literatura. Eu vou destacar alguns deles e ver quais os pontos principais que cada agência destaca no fluido de completação, né? Então, a American Petroleum Institute ela caracteriza um fluido de completação por um fluido livre de sólidos empregado para completar poços de petróleo e gás. Então, uma definição bem genérica mas que destaca que um fluido de completação ele tem que ser livre de sólidos. A Schlumberger ela define fluido de completação como, na maioria das vezes, são salmouras, cloretos, brometos ou formiatos, ou qualquer fluido apropriado com a densidade e características de escoamento adequada. Então a gente observa aqui que a Schlumberger já afunila um pouco mais esse conceito de fluido de perfuração, dizendo que são mais indicados as salmouras e que ela também destaca aqui a característica de densidade e de características de escoamento dos fluidos. A baroide, ela fala que fluidos de completação são fluidos de alta densidade utilizados para modular a pressão da formação e também atenuam até certo ponto danos à formação. Então aqui a gente observa que a baroide ela já junta duas funções bem importantes dos fluidos de completação, que é a questão de dano à formação e a pressão hidrostática, né? Que a gente tem que estar sempre, desde os fluidos de perfuração, a gente tem que estar sempre prestando atenção nessa questão da pressão hidrostática, né? A MI Suaco ela caracteriza um fluido de completação como um fluido utilizado durante as operações finais após a perfuração. Então, podem ser fluidos de intervenção, que são aqueles utilizados durante as operações de reparo, após a completação do poço e a produção de petróleo e gás. Então, aqui a gente observa que abrange já um pouco mais esse conceito de fluidos de completação, pensando já nos fluidos de workover, né? Já a Petrobras, por sua vez, ela tem a definição que eu acho mais completa de fluido de completação. Então, o que, que a Petrobras diz, né? Que de forma conceitual são fluidos colocados em frente às zonas de interesse antes ou imediatamente após a perfuração, ou ainda utilizados em operações posteriores,
tais como completação, restauração, recompletação, limpeza e outros trabalhos que têm por fim obter o acréscimo de produção. Então, a gente observa aqui que ele é um conceito já que engloba todos os fluidos que eles vão ser utilizados no projeto de completação, todos que a gente discutiu anteriormente, seja na etapa de completação, seja na etapa de restauração, estimulação, limpeza. Então, todos os fluidos que eles vão ser utilizados durante essas operações são fluidos de completação. E todos eles têm como objetivo o quê? O acréscimo de produção. Então, quando a gente está falando de acréscimo de produção, isso aqui já engloba que não pode produzir dano à formação, então que idealmente tem que ser um fluido que seja livre de sólidos. Então, eu acho que o conceito da Petrobras ele é mais engloba todas essas questões dos outros conceitos de uma maneira mais coesa. Aqui a gente tem um esquema de um poço que vocês já estão acostumados de ver até agora, com certeza já viram esse tipo de esquema de poço várias vezes. Então a gente tem um esquema de um poço que vai ser preparado para produzir. Então aqui a gente tem a nossa zona de interesse. A gente tem uma zona de um fluido que foi isolado com um packer, e aqui é a zona que vai começar a produzir óleo. E antes de começar a produzir, isso aqui vai ter que estar completado com um fluido de completação, né? A gente tem aqui um esqueminha mostrando quais as variáveis e os fatores que vão interferir durante essa completação, né? Então, nós temos, por exemplo, o reservatório, as condições de pressão e temperatura do reservatório. O poço, caso ele vai ser direcional, se ele vai ser um poço marinho, qual vai ser a taxa de produção desse poço. Os fluidos, seja a sua viscosidade, seja a sua densidade, pensando aqui tanto no fluido de completação, inicialmente, tanto os fluidos que estão no reservatório, né? A gente também tem que pensar na questão do meio ambiente, no local, nas restrições ambientais que tem ali para a utilização do tipo de fluido de completação, ou pensando no sentido de causar algum tipo de dano futuramente, com incrustação ou algo nesse sentido. O clima também vai interferir bastante, principalmente na questão de temperatura. E todas essas questões vão ter como objetivo aumentar a eficiência de produção, né? Eu gostaria de chamar a atenção para vocês que a interface entre o reservatório e a produção é exatamente o fluido de completação. Então, o que separa os fluidos que estão confinados ali no reservatório para que eles comecem a ser produzido é o nosso fluido de completação. Então, isso é só para vocês terem uma ideia da importância da seleção correta do fluido de completação, levando em consideração todos esses fatores aí que envolvem reservatório, poço, os fluidos que estão confinados ali no reservatório e as questões ambientais. Levando em consideração tudo isso que foi levantado até então, as soluções mais utilizadas na maioria dos fluidos de completação são soluções salinas, porque elas são estáveis em condições de superfície e de reservatório, são baratas, atendem às questões de densidade, atendem a questões de dano à formação, desde que você leve em consideração a compatibilidade dessas suas soluções salinas com os fluidos que vão estar confinados no reservatório, porque se você tiver alguma incompatibilidade entre o seu fluido e o fluido que vai estar no reservatório ali, você pode causar algum tipo de precipitação de sais inorgânicos. Mas, de maneira geral, essas soluções salinas aqui são as mais utilizadas. Elas podem ser de íons bivalentes ou de íons monovalentes, e elas vão variar de acordo com a solubilidade desses sais em água. Então, a depender dessa solubilidade, a gente vai ter diferentes graus de densidade ali dessas soluções salinas, e por questão de compatibilidade também vai ser o critério de seleção desses fluidos. Então, vão ser fatores relevantes na seleção desses fluidos a densidade. Então, é, qual a densidade exigida para aquela região de interesse que vai ser colocada em produção,
e também a estabilização. Então, se a gente tem um sal que ele não está adequado ali para aquelas condições de temperatura, pressão do reservatório, pode ocasionar algum tipo de precipitação ali. Esse sal não vai ser selecionado, né? Então, mas leva muito em consideração os aspectos comerciais, tanto de custo quanto de logística, quanto de disponibilidade do que você vai ter ali para a produção, para a confecção desse fluido de completação. Propriedades físico-químicas também devem ser levadas em consideração, principalmente essa questão de compatibilidade. Se você tem um sal que você vai produzir um fluido de completação, que esse sal, quando entra em contato com alguma água conata da zona de interesse, eles podem, quando em diferentes temperaturas e pressão, eles podem ter uma incompatibilidade ali e criar uma precipitação. Essa precipitação vai causar o que a gente conhece como dano. E a última coisa que a gente quer quando a gente está utilizando fluido de completação é causar danos. Então tem que ter essa questão de estabilização dessas salmouras. Também tem que ter tem que ser levado em consideração a questão de corrosão, se essas salmouras vão favorecer a curto e longo prazo essa questão de corrosão ali dos dutos. E também é muito importante a gente falar sobre a temperatura de cristalização, porque em uma determinada temperatura, esses sais eles começam a formar cristais. E isso também vai causar danos. Nessa primeira aula a gente fica por aqui. A gente viu quais as principais operações que englobam a confecção de um projeto de fluidos de completação e também estudamos um pouco qual seria o conceito de um fluido de completação e quais as variáveis que vão interferir na seleção desses fluidos de completação. E na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre as funções dos fluidos de completação e vamos dar um enfoque na parte de dano de formação. Até lá.